estudantes do 9º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Júlia e hoje é a nossa aula número 15 de Robótica Educacional. Sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho que a robótica ela está em diferentes áreas. Nós já vimos a robótica na língua portuguesa, na matemática, em ciências, história, geografia e até em artes. Mas hoje nós vamos ver que ela está em todas as áreas e inclusive nos esportes, na educação física. E um dos conteúdos que vocês trabalham ali em todo o período escolar são os Jogos Olímpicos. E esse ano é um ano muito especial, porque estão ocorrendo os Jogos Olímpicos em Tóquio. Isso mesmo. Mas, para nós falarmos de Tóquio, nós vamos conhecer um pouquinho do histórico dos Jogos Olímpicos. Como que surgiu as Olimpíadas, qual é a história por trás das Olimpíadas. E será que o Brasil já participou, já foi sede das Olimpíadas? Então, nós vamos relembrar um pouquinho dessa história, para então ver, será que existe robótica nos esportes e especificamente nas Olimpíadas? Então, vamos ver então nesse primeiro momento a história das Olimpíadas. Observem ali na tela. Desde o fim do século XIX, celebra a cada 4 anos o maior evento esportivo da humanidade. Isso só é possível porque lá atrás, há mais de 2.500 anos, os gregos lançaram a semente das Olimpíadas. Vocês perceberam, então, que ela acontece a cada 4 anos. Só que, especificamente esse ano, por conta da pandemia, as Olimpíadas eram para ocorrer ano passado e precisaram ser adiadas. A primeira vez que os Jogos foram adiados. Sim, porque nas outras vezes que eles foram cancelados, eles não foram adiados. Eles precisaram ser cancelados por conta das guerras mundiais, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. E agora, por conta da pandemia, eles foram adiados para 2021. Mas estão ocorrendo da melhor forma possível. Vamos ver agora ali. Na mitologia, os jogos nasceram pelas mãos do grande Hércules, ainda na Era Antiga, por volta de 2.500 anos de Cristo, para homenagear seu pai Zeus. Acredito que vocês já viram o desenho do Hércules, ou já viram falar da mitologia, né? E as histórias que permeavam ali na Grécia, contando ali que o seu pai, Zeus, ele praticava, gostava de reunir os atletas, as pessoas, para fazer competições e para ver quem... E geralmente essas competições ocorriam lá nas arenas e as pessoas acabavam perdendo sua vida. Então eram competições bem bruscas. E isso foi mudando, evoluindo durante o tempo, até chegar então às Olimpíadas atuais, que não existe mais isso, é mais uma questão da cooperação, da união entre vários povos, vários países que estão competindo entre si. Vamos ver ali, ó. Hércules, então, ele teria plantado a oliveira de onde eram colhidas as folhas, para emoldurar a coroa e ser usada por quem triunfasse nas competições. O termo olímpico, entretanto, só surgiria em cerca de 2.000 anos depois. Ou seja, naquela época não existiam medalhas. Medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. E sim uma coroa de oliveiras. E que era feita toda uma coroa, um trançado, para colocar na cabeça dos atletas campeões. Em algumas Olimpíadas, nós vemos que além da medalha, os primeiros colocados, segundos e terceiros, ganham essa coroa representando lá como era antigamente as Olimpíadas. Bem interessante, né? Já na Era Moderna, a primeira Olimpíada foi disputada em Atenas, na Grécia. Sim, entre os dias 6 e 15 de abril de 1896, com delegações de 14 países, que somavam 241 atletas. Nessa imagem, nós conseguimos observar como era um pouquinho diferente, até a questão do uniforme, a questão das pessoas que estavam assistindo. Vocês estão vendo que as pessoas estavam de paletó e bem próximo ali, aonde ocorria ali o processo da corrida ali, do atletismo. Então, hoje em dia, não tem como acontecer isso, além por conta da pandemia, mas é também uma questão de segurança para os atletas. Questão de invadir, de tirar o foco do atleta. Então, existe uma separação entre a arquibancada e aonde a pista de corrida. Mas bem interessante que, além da pista de corrida, também na imagem dá para perceber que existem umas barreiras para separar, para cada atleta ficar na sua posição ali e não invadir o espaço do colega. Então, uma montagem totalmente diferente dos dias atuais. A estreia brasileira
em Olimpíadas aconteceu nos Jogos de Antuérpia, em 1920. Foi na cidade belga que o Brasil também ganhou sua primeira medalha, e logo a de ouro, feito conseguido no tiro ao alvo por Guilherme Paraense, um tenente do Exército. Então, o Brasil, só em 1920 que ele foi participar de fato de uma Olimpíada. Vocês viram que já ocorreram várias, desde a época que surgiu na Era Moderna até iniciar mesmo ali a entrada do Brasil. E um feito muito grande que a gente já mal começou e já ganhou uma medalha de ouro. Muito legal, né? Agora eu vou mostrar para vocês que nós temos a logo das Olimpíadas, que são aqueles arcos. E esses arcos, eles simbolizam a união entre os povos. São 5 continentes. Mas na verdade, toda a Olimpíada, a cada 4 anos, um país é sede. E esse país, ele é responsável por diferentes coisas. Além de ele preparar o seu país para receber as Olimpíadas, ele tem que criar um mascote, que geralmente as escolas participam nesse processo de criação, mas também criar uma logo para a Olimpíada, para representar. Quando nós falamos, por exemplo, a Olimpíada em Tóquio, o que será que vai ser, o que vai representar? E isso vem dessa dinâmica de criar uma logo, um cartaz, como se fosse um banner, isso lá de trás. E nós vamos ver algumas logos de alguns anos que ocorreram as Olimpíadas. Por exemplo, observem ali, nós temos em Atenas, em 1896. Vejam que o símbolo ali é como se fosse um cartaz, uma pintura em um papel, e que está simbolizando ali os deuses gregos. Já em Londres, na Inglaterra, já aparece um atleta fazendo um salto. Então, aos poucos, vocês vão vendo que vão ocorrendo mudanças no estilo da imagem. Por exemplo, não era colorida, daí já se passou a ser colorida. O formato, o tamanho. E vocês vão perceber que ao longo do tempo, a tendência foi diminuir, né, a logo, não ficar em formato de uma folha 4, né, toda a folha preenchida com uma pintura, mas mais centralizada. Então, nós temos ali em 1948, em Londres, na Inglaterra, o símbolo ali, dos arcos. Já na Finlândia, nós temos ali o símbolo também de um prédio. No Japão, em Tóquio, olha só, já uma pincelada aqui só para vocês entenderem que Tóquio ele já foi sede mais de uma vez das Olimpíadas. Então, em 1964, eles já receberam as Olimpíadas. Que interessante. E olha lá, nós estamos mudando as logos. Em Sydney, totalmente diferente. Já não ocupa o espaço como de uma folha 4, por exemplo, se a gente fosse se pautar de um cartaz ali. Então, nós temos as argolas, um personagem que está como se segurando uma flama. Nós temos ali em Atenas, 2004, que é o símbolo de uma coroa de oliveiras, representando lá como as Olimpíadas na Grécia surgiram, que os heróis, os atletas recebiam essa coroa. E em Beijing, Pequim, 2008, mais recentemente, na China, também já mudou ali o formato. E agora nós vamos relembrar um pouquinho, com mais ênfase, as 2 últimas Olimpíadas. Onde será que elas ocorreram? E vamos ver que mudou totalmente também a logo. Olha lá, Londres 2012. Nós temos o nome do país em inglês e que as cores dos arcos perpassam pela palavra Londres. Então, e os arcos também ali em cima. Sempre tem a questão dos arcos, o símbolo da união entre os continentes, entre os povos. Mas Londres foi uma grande Olimpíada, com grandes feitos. Porque vamos ver agora um grande feito, que é a questão das mulheres nas Olimpíadas. Sim, até então, as mulheres participavam, começaram a participar lá em 1900, em uma das Olimpíadas, só que não em todas as modalidades. Isso realmente é uma questão que foi ganhada ao longo do tempo, e só em 2012 que elas tiveram a presença em todas as modalidades. Então, as Olimpíadas, vamos observar ali na tela de Londres, na Inglaterra, foi a primeira da história em que, em 204 países participantes, tiveram representantes mulheres em suas delegações. Ou seja, em Pequim, em Atenas, na Austrália, em outras Olimpíadas, existia sim a presença de mulheres, mas não em todas as delegações. Então, além de tudo isso,
Londres foi considerada um dos jogos mais bem organizados, com instalações modernas, um sistema de deslocamento eficiente, ou seja, foi uma Olimpíada de um grande feito, não só pela questão da presença de mulheres em todas as modalidades, mas também pela questão da organização. E nós tivemos vários medalhistas brasileiros. Agora, em 2016, 4 anos depois, nós tivemos a honra de ser sede, sim, o Brasil, o único país da América do Sul que já teve essa possibilidade de ser sede das Olimpíadas, Rio 2016. Então, aconteceu no Rio de Janeiro, ao estádio sede, lá o Maracanã, nós tivemos várias competições e o Brasil conquistou vários feitos. Vamos ver e relembrar um pouquinho. Os Jogos Olímpicos no Rio foram os primeiros a serem disputados na América do Sul. E agora, vocês se lembram quais eram os mascotes? Eu vou dar uma dica. Tem a ver com a música popular brasileira. Os mascotes do Brasil, assim como em Tóquio e em todas as Olimpíadas existem mascotes, eles receberam homenagem, no nosso caso aqui no Brasil, de alguns cantores. Vamos ver então no vídeo como que foi a construção, como que foi a ideia de criar esses mascotes? Hoje vamos apresentar os mascotes dos Jogos Rio 2016. Eles levam o nome de 2 grandes ícones da música brasileira, o poeta Vinícius de Moraes e o maestro Tom Jobim. Rio de Janeiro. Então, vocês viram que os nossos mascotes do Brasil foram Vinícius e Tom, uma homenagem aos compositores da música popular brasileira, Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Mas o processo de criação do desenho do mascote foi feito nas escolas do Brasil. Foi feita uma campanha para fazer o desenho, para ver qual seria o processo ali, né, de até escolher, as crianças puderam participar das escolas. Bem interessante. Agora nós vamos ver algumas curiosidades sobre as Olimpíadas no nosso país. Vamos ver ali? Então, total de 129 medalhas conquistadas pelo Brasil, 30 de ouro, sendo 36 de prata e 63 de bronze. Modalidades com mais medalhas. Então, nós tivemos em primeiro lugar judô com 22 medalhas, vela com 18 medalhas, atletismo 17 medalhas, natação 14 medalhas, vôlei de praia 13 medalhas, vôlei, ou a versão normal, na quadra, 10 medalhas. Mas agora nós vamos ver uma questão, que além de nós sermos sedes no Brasil, aqui, receber as Olimpíadas em 2016, uma modalidade nova foi inserida, que foi a canoagem, sim. E eu já vou deixar uma dica que acho que nós vamos ter um vídeo de uma atleta da paracanoagem, que ela vai nos contar um pouquinho da sua experiência, participando da primeira Olimpíada que a canoagem foi inserida. E será que ela vai para Tóquio? Vamos ver na sequência. Então, mais algumas curiosidades sobre as Olimpíadas no Rio, em 2016. Uma delas foi o número de atletas. 465 atletas, foi o maior número que o Brasil levou em uma Olimpíada. Lógico, sendo sede, até fica um pouquinho mais fácil os atletas participarem. E desses 465 atletas, 209 eram do sexo feminino.
Mas também nós tivemos um outro recorde, que é das modalidades. Sim, 41 modalidades que o Brasil participou, desde atletismo, vôlei, tênis de mesa, ginástica, ginástica artística, outras modalidades como judô, taekwondo, esgrima, diferentes modalidades. Agora nós vamos conhecer uma atleta. Sim, a atleta Mari Cristina Santilli. Ela é da paracanoagem. Paracanoagem se refere às Paralimpíadas, que acontecem logo após as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos terminarem, já começa as Paralimpíadas. E nessas Paralimpíadas, a Mari em Tóquio ela vai participar. E ela vai nos contar um pouquinho como que foi a inserção da canoagem às Olimpíadas, em que ano que ela ocorreu, e todo esse processo da experiência dela. E ela já vai dar algumas dicas para nós. Já vou dar um spoiler para vocês aqui, umas dicas. De como que vai ser em Tóquio. Porque em Tóquio, o uso de robótica, robôs, vai existir um grande uso da tecnologia. E ela, como atleta, ela já recebeu algumas informações. E em primeira mão, ela vai nos contar como que vai ser esse processo em Tóquio. Vamos ver o vídeo? Fala, galerinha da robótica, eu sou a Mari Santilli, atleta da paracanoagem. Sou também professora da Rede Municipal de Ensino, sou formada em Educação Física. Estarei em Tóquio 2021 representando o nosso país, a nossa cidade de Curitiba, o nosso estado do Paraná. Já fui representante em 2016, nos Jogos Rio 2016, onde foi inclusive estreia da modalidade da paracanoagem, né? Foi a primeira vez que a paracanoagem participou de uns Jogos Paralímpicos, então a gente está na segunda edição. Eu comecei na paracanoagem em 2014, foi a minha trajetória, mas antes disso eu já era atleta amadora e já vinha de outras modalidades. Em 2006 eu sofri um acidente de moto e aí foi que começou a minha trajetória no paradesporto, certo? 2014 eu comecei, 2015 eu já comecei a participar de competições internacionais e 2016 eu peguei a vaga para participação dos jogos. E daí em diante eu fui para o esporte, né, de alto rendimento, onde eu estou até hoje. É preciso muito treinamento para se manter nesse nível e para se manter nesse cenário que é o esporte de rendimento que vem cada vez crescendo mais. Inclusive a busca agora para a vaga, que aconteceu na Hungria, há alguns meses atrás, foi bem disputada, foi diferente, foi com um número maior de atletas e com uma qualidade também maior. E esse é o crescimento do esporte e a gente fica feliz com isso também. Uma pergunta bem interessante em relação às tecnologias, né, que serão aplicadas nos jogos. Diante da pandemia, nós tivemos que nos reinventar enquanto atletas, tivemos que mudar alguns treinamentos, treinar um tempo em casa, usando a tecnologia também, tivemos que usar o ergômetro, que é um aparelho que simula a remada do caiaque, assim como tem a bicicleta ergométrica, tem o ergômetro que simula a remada. Tivemos que mudar um pouco os ambientes de treinamento, mas a gente conseguiu passar por cima disso, se manter no alto rendimento e conseguir chegar e buscar essa classificação. E também a gente constatou que o mundo não parou de treinar, porque todo mundo chegou muito bem. Não há dúvidas de que alguns esportes foram prejudicados, né? Principalmente os esportes coletivos, como o vôlei, o basquete, porque precisa treinar junto. E por conta da pandemia, ficou-se muito tempo parado, sem poder treinar no coletivo. Então eu tenho certeza de que serão os jogos da superação. E, inclusive, na questão das tecnologias, dos usos, né? A gente já sabe que chegando no Japão, teremos que baixar um aplicativo no celular, onde os atletas serão rastreados. A todo momento, o comitê organizador vai saber onde cada atleta estará, né? Caso tenha que fazer algum exame, teremos que fazer teste de Covid, com certeza. Então, essa é uma das tecnologias que a gente está sabendo e deve ser até por conta do Covid. Outras tecnologias que eu fui pesquisar, porque eu fiquei curiosa com a pergunta, é que os robôs vão estar assim em todos os lugares, né? Começando nos aeroportos, aeroporto bilíngue, tentando ajudar com
perguntas básicas, robôs ajudando nos estádios, nos locais para pegar material, né? Sabemos também de sensores que serão colocados nos trens, nos transportes dos atletas, caso haja algum problema, seja detectado rapidamente através desse sensor e a manutenção já seja feita. Sabemos também a questão da energia, né? Caso a energia venha a acabar por conta de tufões, enfim, que essa energia seja restabelecida rapidamente, tudo para que os jogos não tenham problemas e que as coisas possam acontecer e fluir. Então, acho que vai ser muito interessante e a gente não podia esperar outra coisa, né, vindo do Japão. Galerinha, então acho que é isso, tá? Conto com a torcida de vocês, para todos os atletas olímpicos e paralímpicos. Mandem as vibrações positivas pra gente. Valeu, obrigada! Muito obrigada, Mari. E uma curiosidade que a Mari, além de ser atleta paralímpica, ela também é professora da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Então, muito obrigada, Mari, por nos enviar o vídeo, nos contar os detalhes. E vocês viram, então, que a canoagem, ela foi inserida, tanto a canoagem como a paracanoagem, foi inserida no Rio 2016, nas Olimpíadas de 2016. E esse vai ser a segunda vez que ela vai competir pelo Brasil, pela seleção brasileira, em Tóquio. E vocês viram que ela já contou pra gente que vai existir um aplicativo que os atletas vão precisar instalar, que é uma forma até de a equipe olímpica, ali, o Comitê Olímpico lá no Japão, deles conseguirem rastrear os atletas, se eles precisam fazer o exame ali de Covid, porque antes deles entrarem em competição, eles precisam estar com todos os testes ok, né, para não ocorrer nenhum perigo de ficar transmitindo o vírus. Também outras informações em questão de hora, porque o atleta só vai se deslocar naquele horário X determinado para o seu treino, para a sua competição. Então, bem organizado. E fora a questão dos robôs no aeroporto, que nós vão existir, já estão, né? Os robôs estão ali no aeroporto, nos estádios, dando o apoio técnico tanto para os atletas, mas também para as comissões técnicas. Porque nós vamos conhecer agora que existem vários tipos de robôs que vão estar em Tóquio. Então, vamos ver ali, Tóquio 2021. O objetivo dessa Olimpíada, além de parte organizacional, é mostrar o mundo ao lado futurista do Japão. Sim, o Japão, ele é muito avançado nessas tecnologias. E em Tóquio não seria diferente das Olimpíadas. Nós vamos ter muito uso da tecnologia. Uma curiosidade que na abertura que ocorreu, nós tivemos um número reduzido de voluntários. Sim, por conta da pandemia, eles precisaram reduzir. Então, o uso de luzes, esse efeito, o jogo de luzes, ou a holografia foi utilizada com muita ênfase para tentar facilitar ali no processo da apresentação, na abertura. Então, geralmente, se vocês assistiram a abertura em 2016 ou lá em Pequim, em Londres, vocês percebem, é perceptível que existe um grande número de voluntários, dançarinos, que fazem aquelas danças para representar ali o país, a história que eles querem passar. Porque toda a Olimpíada tem uma temática, e nós já vamos conhecer qual que é a temática em Tóquio. Mas, por conta da pandemia, então, eles reduziram esse número de voluntários. Os Jogos Olímpicos, em 2021, realizados em Tóquio, no Japão, receberão diferentes delegações para disputar 33 modalidades, 339 eventos realizados em 42 locais de competição. E nós vamos ver que nós temos modalidades novas, assim como o Rio 2016 nós tivemos a canoagem e outras, nós vamos ter algumas que vão estar estreando. Agora, vocês viram aqui que eu coloquei para vocês os mascotes da nossa Olimpíada que vai acontecer agora em Tóquio.
E nós temos ali, olha lá, os mascotes Miratoa e Summit. Foram criados para dar vida ao grande evento. E o interessante é que não é só um mascote, um nome qualquer, tem toda uma história por trás. O nome de Miratoa vem das palavras Mirai e Toa, que significam futuro e eternidade. Nesse sentido, o mascote abraça o futuro sem esquecer de tudo o que aconteceu no passado. Um significado muito bonito e que representa muito bem Tóquio e Japão. Agora nós vamos ver alguns dos robôs que vão estar presentes lá em Tóquio, que estão presentes, na verdade. Então, nos aeroportos, os atletas e turistas serão recepcionados por um robô, Raineda Robotics Lab, que serve como guia multilingüe e pode falar em poucas frases, tirar dúvidas logísticas dos visitantes. E o mesmo robô ele é capaz de escanear malas, recipientes e, caso encontre algo suspeito, informa as autoridades. Então, ele é um robô muito completo, porque além de ele conversar e falar diferentes línguas, conseguir se comunicar com diferentes idiomas com os atletas ali, ele já faz também uma análise, não só falando para tirar suas dúvidas da comissão técnica, da equipe, mas também já está fazendo uma análise para o comitê. Se o atleta trouxe algo ilícito, trouxe algo que não é permitido, então ele já consegue estar auxiliando ali a segurança do local. Agora nós vamos ver Top 5 curiosidades das Olimpíadas em Tóquio. E vocês se lembram que eu comentei no início da aula que todas as Olimpíadas, existe uma temática por trás. Por exemplo, em Londres, a temática foi a Revolução Industrial, a evolução das indústrias em Londres. Já no Brasil, Rio 2016, foi a sociedade brasileira, a evolução da sociedade brasileira. E em Tóquio não seria diferente. Entrando em uma outra linha, em uma outra área, eles escolheram a sustentabilidade. Sim, a questão da redução do consumo do uso de plásticos, de materiais não recicláveis. E vocês vão ver que dentro de toda a Olimpíada, as Olimpíadas em Tóquio, a sustentabilidade vai estar permeada, desde a confecção das medalhas, das camas, no uso dos robôs que vão facilitar também ali no trajeto das pessoas e reduzindo, às vezes, não só a questão dos voluntários, mas também a questão de papéis, de divulgação, de dizendo o caminho que deve seguir os atletas. Vocês vão ver que a Tóquio, o foco vai ser a sustentabilidade. Vamos ver ali, observem na tela. Os órgãos organizadores japoneses pretendem mostrar reciclagem e sustentabilidade em todos os aspectos possíveis. As camas dos atletas, os pódios e até as medalhas serão todos feitos de materiais recicláveis. Por exemplo, as camas são feitas de papelão. Sim, isso mesmo. E agora nós vamos ver que as medalhas foi feita uma grande organização entre a população para doar materiais. Vamos ver ali, ó. Pela primeira vez na história, na competição, as medalhas foram fabricadas a partir de materiais reciclados, doados pela população. Milhares de japoneses doaram seus eletrônicos para reciclagem e do derretimento desses materiais foram feitas cerca de 5.000 medalhas olímpicas. Os materiais vieram de mais de 6 milhões de câmeras digitais, celulares, videogames e laptops. Bem interessante, então eles conseguiram pegar ali a parte de trás do celular onde tem a bateria, que existe umas miligramas de ouro que eles retiraram para realizar essa confecção das medalhas. E nós temos ali a imagem das medalhas, porque vocês vão ver que em todas as Olimpíadas o formato vai mudando. Lógico que existe um padrão que precisa ser seguido com a questão do nome, do país, o ano, mas o formato fica muito, que nem a tocha que nós vamos ver, fica muito de cada país que é a sede escolher ali o designer da medalha. Então, uma outra curiosidade da tocha olímpica em 2020, sim, por que faz a referência ali de 2020? Porque por mais que a pandemia ela foi adiada para 2021, tudo vai ser referente a 2020. Então, vocês vão perceber que as medalhas, tudo está configurado e as imagens vão estar escrito lá, ano de 2020. Então, a tocha olímpica de 2020, ela vai realizar essa homenagem a uma das flores mais tradicionais do Japão, que é a cerejeira. Sim, ela também será feita de material reutilizado dos habitantes
das habitações temporárias construídas para as vítimas de terremoto de tsunami em 2011. Bem interessante. Agora, um fato mais interessante ainda é que essa tocha foi projetada com a mesma tecnologia de ponta dos trens de bala japoneses, de maneira que deixará a chama ainda mais resistente a qualquer ambiente. Ou seja, a tecnologia está presente desde a tocha, as medalhas, aos robôs que vão estar junto com os atletas. E então vai ser o uso da robótica cada vez mais evoluindo e avançando. Mas vocês se lembram que eu comentei com vocês das novas modalidades? Sim, nós temos 4 novas modalidades e o Brasil vai estar participando e com chance de ganhar o pódio ali, a medalha de ouro. Nós temos o surf, o skate, escalada esportiva e o karatê. Estão prontos para entrarem pela primeira vez em solo japonês. Além disso, o beisebol e o softball estão de volta ao programa olímpico, depois de se ausentar das 2 últimas edições dos Jogos. Ou seja, existem modalidades que são fixas, por exemplo, o atletismo, o vôlei, o futebol, mas algumas eles fazem alguns testes, porque até se, por exemplo, vamos ver que só 3 países vão participar daquela modalidade. Então eles fazem toda uma análise para ver se é interessante ou não de deixar essa modalidade naquele ano. Depende muito do número de atletas que vão participar daquela Olimpíada. E no Brasil nós vamos ter a participação chance, então, de medalha de ouro, tanto no skate como no surf, porque nós temos grandes atletas que vão estar participando em Tóquio. E agora, vocês se lembram também que eu comentei com vocês que o Japão ele já havia sediado uma Olimpíada? Sim, então é a segunda vez que ele está sediando uma Olimpíada. O Japão já é veterano em sediar os Jogos Olímpicos de Verão. Esse grandioso evento esportivo já aconteceu no país em 1964 e foi um marco importante na história mundial, por ser a primeira vez que um destino asiático teve a chance de realizar uma Olimpíada. E lembrando assim, mas jogos de verão, existem jogos de inverno? Sim, existem as Olimpíadas de Inverno. E elas ocorrem a cada 4 anos. Lógico, em países que o inverno é bem rigoroso, que tem a questão da neve, porque são jogos na neve. Então, por exemplo, lá no Canadá, na Europa, nós temos diversos países que têm essa questão da neve. No Brasil não ocorre porque nós não temos a neve. E a maioria dos jogos que acontecem no inverno são na neve. Mas eu conversei com vocês sobre o histórico, a evolução das Olimpíadas, a história das 2 últimas Olimpíadas, mas aonde que fica a robótica? Apesar de eu ter comentado com vocês que em Tóquio existe muita robótica, então vamos ver agora como que funciona e como que ela está inserida. Observem ali, a robótica ela estará presente atuando com robôs nos locais de competições, na recepção, interagindo com o público. Apesar que o público vai ser bem reduzido, então o público que existir e que será permitido, então vão existir esses robôs que vai facilitar a acessibilidade de atletas oficiais e espectadores, começando pela versão robótica dos mascotes Miratoa e Summit. Ou seja, nossos mascotes, eles foram transformados em robôs. Geralmente, nas Olimpíadas, se vocês lembram, em Rio 2016, nós tínhamos alguns bonecos representando Vinícius e Tou, nossos mascotes. Mas em Tóquio, eles são robôs. E vamos ver ali agora, o robô humanoide. Ele foi pensado para aqueles que não poderão estar presencialmente nos jogos, possibilitando até a interação com os atletas. Ou seja, nós vamos ver ali que é possível você, aí de casa, conseguir entrar em contato ali por meio de um link e conseguir visualizar ali os atletas, conversar com os atletas. Ele conseguirá sentir, repassar a sensação de um movimento ao cumprimentar um esportista. Por exemplo, ele irá transmitir a sensação para que os fãs, usando um outro aparelho, passam a sentir o aperto de mão. Bem interessante. E o que eu mais gostei, acho que foi esse robô. Sabe por quê? Porque ele é capaz de seguir outros membros do staff e carregar itens como varas, bolas, pesos. E o robô que mais parece é um mini carro autônomo e ele foi criado para reduzir e acelerar o trabalho da equipe durante as competições. Então o Japão sempre à frente, pensando nessa questão dos voluntários, como vai ser um trabalho reduzido por conta da pandemia, eles já pensaram no uso de um robô que vai transportar os objetos dos atletas, reduzindo assim o número de voluntários. Um outro robô muito interessante que ele vai poder transmitir para os atletas, sim, ele vai conseguir passar, porque é um painel como se fosse de LED, e vai passar essa imagem. Nós vamos ver ali, ó,
Então, se existem os robôs que vão transportar os objetos, o THR-3 leva as imagens e sensações dos jogos até os telespectadores. O TR-1 concretiza a troca de experiências, levando até o ambiente olímpico a imagem de um fã do esporte. Então, o THR-3 ele traz essa possibilidade de, entre o atleta e os fãs, estarem em contato juntos, participando desse processo, por mais que seja na pandemia, mas que eles estejam presentes de uma forma virtual. E agora nós vamos ver um quiz para relembrar alguns aspectos que nós falamos aqui das Olimpíadas para vocês e retomar. Vamos ver se vocês estão atentos. Então, primeira questão lá do nosso quiz. Qual o nome dos mascotes que irão representar as Olimpíadas em Tóquio em 2021? Nós temos ali várias opções. Vamos lá. Letra A, Vinícius e Tom. Letra B, Wenlock e Mandeville. Letra C, Miratoa e Summit. E letra D, Meibei e Ding Ding. Então, vamos tentar fazer a exclusão ali por análise. Meibei e Ding Ding retoma um pouquinho também ali do mundo, dos países asiáticos. Mas vamos retomar um pouquinho da nossa fala, que em 2008 aconteceu as Olimpíadas em Pequim. Ou seja, provavelmente esses mascotes são lá de Pequim. Então vamos excluir ali a letra D. Vinícius e Tom, eu comentei com vocês no início da aula, que é das Olimpíadas de Rio 2016. Então a letra A também está, vamos deletar ali das nossas opções. Sobrou a letra B e a letra C. A letra B está aparecendo muito com nomes, palavras em inglês, ou seja, Londres 2012 aconteceu as Olimpíadas. Então, provavelmente a letra B também os mascotes se fazem referência a Londres. E Miratoa, nós temos aqui nossos mascotes, olha lá, Miratoa e Summit, que sim, são de Tóquio. Então, a letra correta é a letra C. Agora nós vamos ver a questão número 2. As Olimpíadas acontecem em quantos anos? Letra A, 6. Letra B, 5 anos. Letra C, 4. Letra D, 3 anos. Aí tem uma pegadinha. Mas, professora Júlia, se a gente realizar a conta da última Olimpíada que aconteceu em 2016 para 2021, são mais de 4 anos, são 5. Sim, realmente, a Olimpíada de 2016 para 2021 está ocorrendo ali numa faixa ali de anos, de 5 anos. Só que nós temos uma questão, que é a pandemia, por isso que ela foi adiada. Mas, normalmente, ela é realizada em 4 anos. A próxima Olimpíada, que vai ser em outro país, ela vai acontecer em 2024. Então, ela não vai ser em 2025 só porque aconteceu em Tóquio 2021, certo? Agora, então, vamos analisar ali. Então, se são em 4 anos, vamos ver se a resposta está correta. Olha lá, letra C, muito bem. E a última questão que eu separei aqui para vocês, para retomar, qual é o tema das Olimpíadas em Tóquio? Então, revolução tecnológica, jornada da harmonia, sustentabilidade ou água? Nós temos algumas temáticas aqui que lembram até, sabe o quê? A OBR e a FLL. A FLL que tem as temáticas ano a ano. Então, por exemplo, a questão da água, que foi falada aqui na aula. A questão da tecnologia, que também está permeada entre as Olimpíadas Brasileiras de Robótica e da FLL. Mas, na nossa Olimpíada aqui, dos Jogos Olímpicos Esportivos, no ano de 2021, 2020 também, que foi já relembrado ali para vocês, com essa questão da pandemia, foi a sustentabilidade o tema escolhido, que é a questão da reciclagem, o uso adequado dos materiais, reutilização, certo? E agora, falando um pouquinho mais da robótica, eu separei para vocês aqui essa montagem do EV3, isso mesmo, uma cesta de basquete do EV3, uma cesta contadora. E antes de vocês verem como que ela funciona, como que é essa questão do toque, se existe um motor ou não, nós vamos ver como que foi feita a programação. Eu separei aqui a imagem que eu realizei aqui, a programação para minha cesta está realizando aqui a contagem dos pontos. Porque cada vez que a bola ou objeto entrar dentro da cesta e tocar ali no sensor, ela vai estar contabilizando, e eu vou mostrar para vocês. Ou seja, vejam que ela não é uma programação, uma linha de programação muito extensa. São blocos, e que cada bloco ele está representando ali ou o sensor de toque, ou realizando a conta. Então, vocês estão
Vocês conseguem observar ali que nós temos até o sinalzinho de mais, menos, multiplicação, que é o símbolo que ele vai estar fazendo a operação. Então, ela não é uma linha muito extensa, mas que ela traz só a questão do sensor de toque e a contagem que no visor que vocês vão observar agora. E eu vou estar simbolizando a bola de basquete com essa peça aqui, essa rodinha. Porque, na verdade, eu não preciso de uma bola, pode ser qualquer objeto que tenha um peso para estar passando ali no sensor de toque. Então, vamos fazer o teste? Olha lá, já marcou o ponto, já vou mostrar para vocês, vou fazer mais uma vez aqui para vocês estarem observando. Ótimo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, no visor está marcando aqui os pontos. Então, cada vez que o sensor de toque for tocar aqui, ó, por exemplo, eu vou só simbolizar aqui, ó, que a bola está passando. Vocês estão vendo que tem essa peça aqui, esse conjunto de peças que eu estou pressionando aqui, ó? E isso faz com que o sensor de toque seja pressionado e marque e registre os pontos aqui no meu visor. Nessa montagem aqui, eu utilizei várias peças, vigas, conectores, eixos, diferentes objetos, materiais aqui do EV3, além, lógico, do meu sensor. Nessa montagem aqui, eu não precisei de um motor, e sim só do sensor de toque, que ele está conectado na entrada 1 do meu EV3. Vejam que tem toda uma estrutura aqui também embaixo do meu cérebro para fixar aqui, ó, e ele ter essa questão da referência, que ele não conseguir, por exemplo, quando um objeto caia, que ele não vá para frente. Então, tenho diversos materiais aqui, ó, que eu fui unindo aqui para realizar aqui a minha cesta, essa montagem. Então, essa é a montagem que eu realizei aqui para vocês, mostrando a cesta de basquete. Lembrando que no basquete a pontuação é em 2 pontos, certo? Só que aqui é só uma exemplificação dessa montagem e da programação que está marcando em um ponto, correto? E eu faço agora um convite para vocês, que se vocês tiverem algum registro de atividade, algum vídeo, alguma foto, nos envie por e-mail. Nós ficaremos muito felizes em receber no e-mail robotica@curitiba.pr.gov.br, e eu convido para vocês então a participarem e a nos enviarem um e-mail. Na próxima aula nós veremos muito mais sobre as Olimpíadas e as modalidades, isso mesmo. Então, até a próxima aula. Tchau! Oi, gente! Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou o Curitibinha e estou aqui para falar de um assunto muito importante, o coronavírus. Ai. Mas olha, não é para ter medo, e sim tomar os cuidados devidos. Vamos ver se você está por dentro? Quando for lavar as mãos, tem que lavar a parte de dentro da palma, a parte de cima. Não pode esquecer entre os dedos, essa região precisa ser lavada. E as unhas, as pontinhas do dedo também. Então você espalma a mão, esfrega a pontinha, troca, esfrega os punhos e aí sim você enxágua. E com certeza toda a sua mão está protegida. Esse vírus é muito resistente, então tem que tomar cuidado. Ele pode sobreviver até 12 horas sobre superfícies metálicas. Então muito cuidado quando passar a mão em corrimãos ou em maçanetas. É muito importante sempre ter um pouquinho de álcool em gel para você poder desinfectar as mãos. Eu sei que é muito gostoso ficar em casa, quietinho no seu canto. Porém, nós temos que deixar as janelas abertas, deixar o ar passar, o ambiente tem que ficar bem arejado. Quando nós encontramos alguém muito especial, nós queremos apertar, dar beijinhos, mas cuidado, isso pode ser um perigo. Então, vamos tomar cuidados. Vamos se cumprimentar de longe, e aí, mano, bater o pezinho e evitar abraços, beijinhos e apertos de mão. Gente, não é ser egoísta, mas nessas situações nós temos que usar as nossas próprias coisas. Então copos, talheres, toalhas, use o seu mesmo. E quando chegar em casa, põe logo a sua roupa para lavar. Todo mundo gosta de festa, uhul! Mas espera aí, cuidado, nessas situações isso pode ser um perigo, porque esse vírus ele espalha muito fácil.
uma pessoa contaminada pode passar para um montão de gente. Então, infelizmente, por um tempo, a gente tem que ficar em casa, evitar sair, evitar lugares com muita gente. Por exemplo, festas, cinema, qualquer lugar que tenha aglomeração. Essa doença é perigosíssima, principalmente com aqueles que são mais velhos. Então, as nossas vovós e os nossos vovôs estão correndo um sério perigo. Nesse caso, o melhor é ficar um pouquinho longe deles. Eu sei que a saudade vai apertar, mas o melhor para eles é a gente ficar longe. E se por acaso você se encontrar com o seu vovô e com a sua vovó, mantenha a distância, cumprimenta de longe. E aí, vô, lave as mãos, passa álcool em gel e fala para eles se cuidarem e não sair de casa. Combinado? Nós amamos os nossos velhinhos e queremos eles bem protegidos. Gente, essas foram as dicas do Curitibinha pra gente não ter medo, mas tomar bastante cuidado com o coronavírus. Beleza, pessoal? Até a próxima! Um beijo do Curitibinha!